mas em especial os alunos que entraram agora, né, e que já tiveram aí um pouquinho, né, do que é a parte, né, da alimentação, já tem aí uma ideia básica, né, do que a gente vai ver no curso. Bom, na verdade, gente, todo ano, né, a gente faz um evento para trazer vocês, né, para a realidade, muitas vezes, do curso, né, de nutrição. A gente convida profissionais nutricionistas para que vocês tenham já uma noção, né, das áreas da nutrição que vocês podem trabalhar. Então, desde o início do curso, nós já estamos no 5º período. As aulas magnas, a gente convida profissionais nutricionistas de diferentes áreas e de diferentes assuntos, normalmente os assuntos que estão em pauta, né, no ano, para que vocês tenham essa noção, né, de que forma o profissional nutricionista ele pode trabalhar de acordo com aquele tema específico, né, na sua realidade nutricional, e assim vocês vão se inteirando e muitos alunos se acham ali na especialidade, por exemplo, às vezes da nutricionista que está falando, né? Então, por que a gente escolheu esse tema, né? Nós estamos aí no Ano Internacional das Frutas e Vegetais. Nós, nutricionistas, trabalhamos com as hortaliças, a gente não fala muito vegetais, normalmente é frutas e hortaliças, né? Mas a Organização das Nações Unidas, ela estabelece todo ano, né, um tema específico, né? Então, especificamente a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela elege, então, esse tema que é internacional. E o tema deste ano, 2021, é a questão das frutas e verduras, né? Na verdade, fruits and vegetables, mas a gente entende como hortaliças. E mais abrangente ainda, né? Nós trabalhamos muito com a questão do FLV, frutas, legumes e vegetais, certo? Então, eu quis trazer para vocês, né? Nós, professores, quisemos trazer para vocês esse assunto para tratar realmente qual que é o impacto, né? Qual que é o impacto do consumo desses alimentos para a saúde humana. E é muito apropriado também agora, né, nesse momento que a gente vive, um momento de pandemia, um momento que a gente precisa ter uma alimentação o mais natural possível, o mais saudável possível, né? Introduzindo, sim, alimentos ricos em frutas, em vegetais, em legumes, justamente para melhorar o funcionamento, né, do nosso organismo como um todo. Então, assim, já existem pesquisas relacionadas a isso, que uma pessoa que tem uma boa alimentação, que se alimenta de comida de verdade, que a gente até fala muito no curso, né, são pessoas muito mais saudáveis. Então, qual é o objetivo da ONU frente a esse tema? É justamente conscientizar a população dos benefícios nutricionais e combater o desperdício, tá? Especialmente desses alimentos que são perecíveis. Então, uma coisa muito interessante, nós somos um país riquíssimo, né? Em termos de alimentos, de diversidade de alimentos. Então, a nossa mesa, ela é uma mesa rica, né? Se a gente for comparar o nosso prato do dia a dia com o prato do dia a dia de outros países, a gente consegue enxergar na nossa alimentação uma alimentação que é colorida, uma alimentação diversificada. A gente tem frutas, legumes, né, de diversas cores, de diversos sabores, e isso enriquece muito o nosso prato. Então, a gente tenta buscar isso, né? Porque a gente sabe que já houve essa inversão. Vocês do primeiro período
já acho que escutaram um pouquinho a questão da transição nutricional, né? Então, eu deixo de me alimentar desses alimentos que são saudáveis em detrimento de outros alimentos que não são tão saudáveis. E aí a gente tem problemas nutricionais, seja da escassez, né? Então, no caso de uma desnutrição, por exemplo, como das doenças do excesso, que vocês vão escutar isso no curso inteiro, gente, porque não tem jeito de fugir da questão das doenças crônicas não transmissíveis, porque essas doenças, elas estão aí, né, no nosso dia a dia, no dia a dia de nós dentro de casa, muitas vezes dos nossos familiares, muitas vezes de pessoas que nós conhecemos. Então, infelizmente, a gente precisa enxergar isso, né, de uma maneira positiva, de que eu, como profissional nutricionista, tenho uma capacidade, né, de tentar melhorar a alimentação das pessoas, né, tentando trazer uma melhora da qualidade de vida e, consequentemente, da saúde da população, certo? Então, eu declaro aberta a nossa aula magna do curso de nutrição, né, de 2021, e passo a palavra para a professora Bárbara Martins, que é a nossa mediadora. Então, ela vai estar responsável por mediar, né, a nossa aula. Quero agradecer os professores que estão aqui presentes, quero agradecer todos os alunos do curso de nutrição que estão aqui, tá? Quero agradecer a nossa palestrante, a Caroline Ottoni, que aceitou o nosso convite, né? Então, a gente está muito feliz. Muito obrigada, Caroline, por ter aceitado o convite. Caroline é nutricionista, a professora Bárbara vai apresentá-la para vocês, tá? E eu não sei se a Ana Clara está aí, Renato? Tô sim, professora. Tá, eu vou passar, antes de passar a palavra para a professora Bárbara, eu vou passar a palavra para nossa aluna do 5º período, Ana Clara Fenato. Ela vai dar uma palavra para vocês, tá? Para os alunos, para os calouros aí do curso de nutrição. A palavra está com você, Ana Clara. Obrigada, professora. Boa noite, gente. Esse papel seria do Natanael, né, que infelizmente não pôde estar com a gente hoje. Mas, assim, eu queria falar para todo mundo, bem-vindos, até quem a gente não pôde conhecer, que hoje está no 3º período, né, que a gente não pôde ter contato. Então, bem-vindos para todo mundo. Eu espero que vocês aproveitem muito o curso. De verdade, é o curso do meu coração e eu acredito que vai tocar o coração de cada um de vocês no momento certo. Aproveitem tudo que os professores ensinarem para vocês. A gente tem professores maravilhosos e a gente sempre tem que agradecer isso. Aprender com todos e, de verdade, aproveitem tudo que vocês estão tendo nas aulas. Eu sei que a gente está passando por um momento complicado, mas a gente vai conseguir, e eu queria deixar à disposição de vocês, né, a gente que já está no 5º período, para tudo que vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem estudar, qualquer coisa assim, podem falar com a gente está aqui para vocês também. E se a gente se unir, a gente consegue ficar mais forte, consegue cada vez aprender mais e cada vez poder nos tornarmos ótimos profissionais da saúde. Obrigada. Obrigada, Ana Clara, pelas palavras. Obrigada também à professora Mary Ellen, que está aqui. A professora Mary Ellen está representando o nosso NDE, tá, gente? Então, eu conversei com vocês no início, com alguns, não sei se todos pegaram a nossa conversa do primeiro dia de aula, mas todas as decisões que precisamos tomar para o curso de nutrição, a gente toma junto com o NDE, tá? Que é o Núcleo Docente Estruturante, são 5 professores. Então, normalmente, toda semana a gente se reúne e levanta os problemas, né? Algumas
algumas soluções são dadas, então tudo que é concernente ao curso, eu não decido sozinha, eu decido com o NDE. Então, professora Meriellen, obrigada por estar aqui representando o NDE do curso. Quer falar alguma coisa? Não, só agradeço, né? E que estamos aqui para o que precisar mesmo. Só isso. Professora Bárbara, a palavra com você. Obrigada, professora Cíntia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os alunos, professoras, professora Mary, professora Flávia. Nós temos mais de 80 alunos, Cíntia, já na aula magna. Eu acredito que eu já devo ter passado em todas as aulas, né? Eu ministro disciplina com todos vocês, então, mais uma vez, bem-vindos aos calouros e bom rever os veteranos. Eu até comentei dessa aula magna nas aulas que a gente teve essa semana com as outras turmas, que é uma aula que vai conseguir integrar tudo que a gente fala em outras disciplinas do curso, né? A gente fala de comida de verdade, dessa questão do acesso ao alimento na nutrição e saúde pública, né? Que a gente vê muito de nutrição e saúde, direito humano à alimentação adequada, segurança alimentar, e na nutrição e dietética a gente falou muito disso, da parte de composição dos alimentos, né? Na bromatologia a gente está fazendo essa dissecação dos alimentos, então é um tema que faz parte de todo o curso da nutrição, que fala de fato do que é comida, né? A gente fala dessa comida de verdade. E eu queria que vocês aproveitassem muito. Eu vou apresentar para vocês a Carolina, que é a nutricionista convidada nossa. Carolina, ela é formada em nutrição, tem mestrado em nutrição e saúde pela Universidade Federal de Minas, Minas Gerais. E ela tem uma especialização em nutrição clínica pelo programa de residência em nutrição clínica da FEPEX. Carol, me corrija se eu tiver falado alguma coisa errada. Até comentei isso com os alunos algum tempo atrás dessa possibilidade de residência, né, multiprofissional da nutrição, que é um caminho que a gente tem aí, uma possibilidade pós o curso. Então, aproveitem a Carol, tirem as dúvidas que vocês têm com ela, eu admiro muito o trabalho dela. E eu sei que vocês vão conseguir aprender bastante, tá? Se vocês tiverem dúvidas, gente, durante a fala da Carol, vocês podem colocar no chat e aí eu vou passando para ela também, tá? E se quiserem fazer também pergunta pelo microfone, eu acredito que ela não vai se importar. Então, Carol, tá por aí? Tá escutando a gente? Carol? Será que ela tá me ouvindo? Ué. Vou ver se ela... O microfone dela tá até aberto aqui no chat. Ela deve estar com algum problema de som. Será que ela tá ouvindo a gente? Tô escrevendo aqui para ela. Ela disse que está aqui, mas eu falei que a gente não está escutando ela. Aqui, olha aqui. Carol, seu microfone tá ligado. Ligado. Aí, acho que agora... Oi. Agora deu? Deu. Tá escutando? Sim. Bem-vinda, Carol. Pode ficar à vontade. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês para eu estar aqui hoje.
Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, deixa eu achar aqui. Vocês me contam se deu certo. Deu certo? Deu sim. Oi? Sim? Deu certo, sim. Uhum. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né? De estar aqui hoje nessa noite com vocês. Espero compartilhar aqui um pouquinho com vocês, que vocês tirem boas conclusões aqui na aula de hoje, que a gente possa compartilhar mesmo nesse momento. Meu nome é Caroline Ottoni, eu sou nutricionista, mestre em Nutrição e Saúde pelo UFMG. E o nosso tema de hoje, o tema da nossa aula de hoje, é o Ano Internacional das Frutas e Vegetais e o Impacto Positivo na Nutrição Humana. A ONU, a Assembleia Geral da ONU, esse ano, no ano de 2021, ela designou como o Ano das Frutas e Vegetais, o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. E a agência que ficou responsável, né, pela promoção dessa ação foi a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, eles lançaram, né, o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. Frutas e vegetais, nesse caso, assim como é a tradução do inglês, a gente foi colocado dessa maneira, mas os vegetais, esse termo, ele está falando das hortaliças, né, dos legumes e das verduras. Então, sempre que a gente fala vegetais, a gente está falando disso. Então, esse ano é uma oportunidade para a gente falar sobre a conscientização, né, sobre os benefícios do consumo de frutas e hortaliças, também sobre o desperdício de alimentos, não é só sobre nutrientes, mas toda uma outra questão sustentável que envolve, né, o consumo, a produção das frutas e das hortaliças. E também é uma oportunidade para trabalhar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma outra ação da ONU. Então, eu não sei se vocês já conhecem, mas são 17 objetivos, né, que são interconectados e que eles abordam os principais desafios do desenvolvimento sustentável no mundo todo. Então, tem vários objetivos. E aí eu vou colocar para vocês alguns dos pontos que essa ação do Ano, né, Internacional das Frutas e dos Vegetais vai trabalhar e que estão relacionados com esses objetivos também. O primeiro ponto são os benefícios, né, das frutas e das hortaliças da saúde. A gente vai trabalhar isso, eu vou falar um pouquinho mais com vocês à frente. A dieta diversificada e o estilo de vida saudável também que vai ser trabalhado. Juntamente com isso, eles buscam, né, trabalhar a perda e o desperdício de comida, trabalhar também a cadeia de produção e de distribuição de alimentos de uma forma sustentável e a promoção da produção da agricultura familiar. Então, esses temas que vão ser abordados, eles estão relacionados com alguns desses objetivos, como, por exemplo, o objetivo número 1 do desenvolvimento sustentável, que é erradicar a pobreza, o objetivo número 2, que é a erradicação da fome, o objetivo número 3, que é a saúde de qualidade, o número 4, que é a educação de qualidade, o número 5, que é a igualdade de gênero, o número 8, que é o trabalho digno e crescimento econômico, o número 11, que são as cidades e comunidades sustentáveis, o número 12, que é a produção e consumo sustentável, o número 13, que é a ação climática, o 14, que é proteger a vida marinha, e o 15, que é proteger a vida terrestre. Então, vários objetivos vão ser abordados, né? Vão poder ser trabalhados em conjunto. Então, as frutas e os vegetais, eles têm benefícios indiscutíveis à saúde, né? Já é
bem abordado, assim, vários artigos mostram, todo mundo, assim, já está ciente desses benefícios, né, do benefício do consumo desses alimentos à saúde, tanto pela prevenção da desnutrição, pela deficiência de nutrientes, também do sobrepeso e da obesidade, e das doenças crônicas não transmissíveis. E isso é muito importante porque as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de morte no mundo hoje. Então, trabalhar um assunto assim que previne essas causas é muito importante. E as dietas não saudáveis, ela tá entre os 10 principais fatores de risco para as doenças no mundo todo, né? Então, isso é um tema muito abrangente, assim. Falando bem específico das frutas vegetais, a gente tem uma recomendação de consumo pela OMS, que é a recomendação de 400 gramas desses alimentos diariamente, ou 5 porções de 80 gramas por dia. E daí, eles trazem, até na logo, assim, dessa campanha, né, da ONU, eles trazem esse consumo das frutas e dos vegetais, não só em quantidade, né, mas também em variedade, porque a gente, para ter essa qualidade, para ter esses benefícios que eles vão nos proporcionar, a gente precisa de uma quantidade adequada, mas também de uma diversidade desses alimentos. E daí a gente pode trabalhar isso através das cores desses alimentos, eles trazem bem isso no documento que eles... Depois eu vou mostrar para vocês que eles trazem todas as recomendações. E aí eles trazem essa questão das cores, que a gente pode fazer essa distinção assim, dos nutrientes, né? Os alimentos, por exemplo, da cor que estão em roxo, né? Os alimentos que têm essa cor, eles têm uma propriedade mais antioxidante, que pode reduzir os riscos de câncer, derrame e doenças cardíacas. E aí a gente tem uma variedade grande, né, desses alimentos. Aí tem alguns exemplos. Os alimentos vermelhos também, que também tem essa característica, né, de ajudar a diminuir o risco de câncer, melhora da saúde do coração. Aí também tem alguns exemplos para vocês. Os alimentos laranjas, que são ricos em carotenoides, né, que vão ajudar a manter a saúde da pele, dos olhos, além de outros fatores, que aí também a gente tem uma grande opção de alimentos. Os alimentos amarelos, mais amarelos, que têm fitoquímicos com propriedades antibacterianas, além de ter potássio e outros nutrientes. E os alimentos verdes, que contêm fitoquímicos, né, com propriedades também anticancerígenas. Então, é importante essa variedade para a gente conseguir ter o benefício por completo, assim. E não é só isso, né? São só alguns dos componentes, mas tem vários outros benefícios, outros componentes que geram benefícios. E daí a gente vai ver agora alguns benefícios para a saúde mesmo, a gente vai começar falando desses benefícios da saúde, desse consumo de frutas e vegetais com regularidade, né, com a quantidade que é proposta. Primeiro, tem um benefício no crescimento e desenvolvimento das crianças, né? As frutas e vegetais, elas são ricas em vitaminas e minerais. Então, desde a primeira fase, assim, desde que começa, né, na introdução alimentar, na infância, para promover essa boa saúde, para fortalecer o sistema imunológico e para ajudar na proteção de doenças futuras também. A gente sabe que teve uma mudança, tem muito sobrepeso e obesidade agora, mas não deixou de ter desnutrição. E isso é um fator, o consumo desses alimentos é um fator protetor para a criança. Tem a questão da longevidade também. Tem um estudo que foi feito em 10 países da Europa que mostrou que consumir mais frutas e vegetais está relacionado com maior tempo de vida. Então, assim, a gente quer um tempo maior de vida, né? Essa longevidade, mas com qualidade também, e isso também é proporcionado por uma alimentação adequada. A questão da saúde mental, que está tão falada, né, ultimamente também. Aí tem um estudo mostrando que 7 a 8 porções diárias
das frutas, dos vegetais, está relacionado com menor risco de depressão e ansiedade. É um pouquinho, nesse estudo ele mostra uma recomendação um pouquinho maior, né, do que a OMS sugere, né, que é de 5 porções. Aqui ele traz de 7 a 8 porções para ter esse efeito relacionado com menor risco de depressão e ansiedade também. Também tem o benefício como prevenção de doenças cardiovasculares, né, tanto o consumo das fibras presente nesses alimentos como dos antioxidantes. Eles têm esse papel, né, de prevenção do desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares e tem vários estudos, né, que mostram isso. Diminuição do risco de câncer, câncer de pulmão, cólon, vários tipos de câncer também já tem estudos demonstrando essa relação positiva, né, entre o consumo de frutas e vegetais e a diminuição desses tipos de câncer. A prevenção da obesidade, né, que também é um fator importante, porque a obesidade em si a gente já vê, né, essa relação com outras comorbidades, então prevenir a obesidade é importante, é uma questão ampla que vem sendo muito discutido. Claro que é multifatorial, né, não só o consumo de frutas e vegetais vai prevenir a obesidade, mas tem, em conjunto, né, com outros fatores, a gente vê uma ação positiva. Uma outra questão é o menor risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2, uma melhora da saúde intestinal. A saúde intestinal, assim, o intestino em si já é um mundo de ações ocorrendo ali, né? A questão do metabolismo, de absorção de nutrientes. Então, com a melhora da saúde intestinal, a gente vê uma melhora em todos esses pontos, assim. E para tratamento, diminuição e tratamento também das doenças no intestino, né? Diverticuloses, problemas digestivos como flatulência, constipação, diarreia. E aí vai ser caso a caso, né? Mas tem essa função também. E na melhora da imunidade, a gente, nesse último ano, principalmente, né, com o surgimento do Covid, todo mundo, muita gente, assim, procurando saber o que melhora a imunidade, o que previne o vírus, então não tem esse papel de prevenção, né, do vírus, mas tem um papel importante na imunidade para uma recuperação desses processos inflamatórios, né. Então é bom, assim, deixar claro isso. Mas se você tem uma imunidade já fortalecida, né, você tem uma melhor recuperação desses processos. E daí o consumo desses alimentos vai ajudar nesse sentido. E como será que anda o consumo pelo mundo, né? Será que as pessoas elas estão consumindo a quantidade adequada, não estão consumindo? Quais os fatores que estão interferindo nisso? Em geral, assim, mundialmente, o consumo é de 2/3 do recomendado. Lembrando sempre que o recomendado são aqueles 400 gramas, né, que a gente falou da OMS, ou 5 porções por dia. Mas tem algumas partes, assim, alguns países, alguns locais que se destacam, mas de maneira negativa sobre esse consumo. Na África do Sul, por exemplo, um estudo ele demonstrou que 68,5% dos adultos com mais de 50 anos, eles não consumiam a quantidade adequada de frutas e hortaliças. E em Lagos, na Nigéria, só 5,5% consumiam o recomendado. Então, é uma quantidade muito inferior, assim, ainda, né? Muito aquém do desejado, para ter esses benefícios. E daí eu trouxe para vocês alguns dados para a gente conhecer a situação no Brasil, como é que está esse consumo desses alimentos. Eu trouxe os dados do Vigitel, né, que é um estudo que ele é uma vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, que é feito por inquérito telefônico nas capitais dos 26 estados e do Distrito Federal. Então, são dados recentes, né, de 2019. E ele traz algumas informações para a gente. Primeiro, sobre o consumo regular das frutas e hortaliças.
E falando em consumo regular, ele quer dizer consumo em 5 ou mais dias da semana. Então, tem esse questionamento, né? E aí, para avaliar a frequência do consumo regular entre os adultos. Após essa análise, ele viu que 34,3% dos adultos que responderam, né, consumiam frutas e hortaliças em 5 dias ou mais da semana. Então, tinha esse consumo regular. O consumo é maior entre as mulheres, 39,8%, e menor entre os homens, com 27,9%. E esse consumo, ele aumenta a frequência com a idade e o nível de escolaridade. Então, pessoas mais velhas e com maior nível de escolaridade tinham uma maior frequência do consumo desses alimentos. Daí, depois que ele fez essa análise, né, sobre o consumo regular de 5 dias ou mais na semana, foi feita uma análise do consumo recomendado. Só que essa análise só foi feita a partir das pessoas que responderam que consumiam os alimentos em 5 dias ou mais da semana. Então, a partir disso, ele fez esse outro questionamento, né? Tinham algumas perguntas que levaram a esse resultado, que é a frequência recomendada. Então, depois dessa análise, eles viram que 22,9% das pessoas apenas consumiam esses alimentos, consumiam 5 ou mais porções de frutas e hortaliças em 5 dias ou mais da semana. Então, é uma quantidade menor ainda, né? Ainda é maior entre as mulheres e menor entre os homens, e em ambos os sexos aumentou o consumo de acordo com a escolaridade, né? Então, as pessoas que tinham mais escolaridade tinham maior consumo. Eu trouxe aqui para comparar, para vocês verem, por sexo, e aqui tem as capitais embaixo aqui, que vocês conseguem ver. Então, aqui do lado esquerdo são os homens, né, que consomem frutas e hortaliças em 5 dias ou mais da semana. O percentual menor que foi encontrado foi em Porto Velho, 18%, e o maior em Belo Horizonte, 36%. E aqui do outro lado já é o consumo recomendado, né, de 5 dias ou mais na semana e 5 porções ou mais ao dia. Então, aqui, o menor consumo foi em Macapá, com 12%, e o maior consumo foi em Belo Horizonte, com 26%. Então, assim, por mais que tenha sido o maior consumo, ainda foi uma quantidade pequena, né, de pessoas. 26% apenas dos homens consomem esses alimentos de uma forma adequada. Agora, aqui em relação às mulheres, dá para a gente ver que é um consumo assim, maior que os homens, né? Como eu tinha falado anteriormente. O consumo regular, 28% em São Luís, foi a menor quantidade. E no Distrito Federal, 53% foi o local que foi encontrado esse maior consumo, né? Maior adequação desse consumo. Aqui do lado direito foi a quantidade recomendada, né? 5 dias da semana e as 5 porções diárias. 16% em Rio Branco, que foi o local com um percentual menor, e o Distrito Federal com 37%. E aí, a gente se questiona, né? Por que as pessoas elas não estão comendo a quantidade recomendada dessas frutas e hortaliças? O que impede as pessoas de fazer esse consumo, né? De ter esse consumo para ter esses benefícios? E daí eu trouxe alguns fatores para vocês, eu vou apresentar aqui para vocês, depois se vocês quiserem discutir sobre esses fatores, fiquem à vontade também. A primeira questão é a disponibilidade. É a comida estar disponível, assim, tá um local de acesso que você consiga ir lá comprar, ter isso perto de você, né? E isso está relacionado com alguns fatores, como, por exemplo, as safras, né, dos alimentos. Hoje, pelo modo como é cultivado, a gente tem uma disponibilidade de variedade menor, porque na maioria das vezes tem uma produção grande, né, em larga escala, só que de poucos produtos. Então, a gente fica um pouco refém, né, dessas safras e
desses alimentos que são produzidos, né? A variedade que eles escolhem produzir. Tem a questão da produção, né? Às vezes a gente acha que no nosso dia a dia a gente às vezes não percebe, mas tem outros locais que realmente para a comida chegar, para ter disponível isso, é um pouco mais complicado. Tem a questão da produção, do armazenamento desses alimentos, porque são alimentos perecíveis, né? Então tem que ter uma agilidade entre a produção, o transporte, a entrega, o consumo desses alimentos. E não é todo lugar que tem isso. Assim, a gente olhando no Brasil, todas as localidades, não é todo lugar que pode ter isso disponível sempre. E a questão da comercialização mesmo, né? Porque tem alguns locais que não comercializam esse tipo de alimento ou tem uma oferta muito pequena desses alimentos. Um segundo ponto é a educação e a cultura, porque a alimentação, ela está intimamente ligada com a nossa cultura, né? Então, isso você vai desenvolvendo ao longo da vida e influencia muito. E o estilo de vida que a gente leva, o estilo de vida urbano, ele, assim, por conveniência mesmo, ele pode levar ao maior consumo de ultraprocessados, porque está mais perto de você, parece que está mais fácil de comprar, as pessoas têm o hábito já de passar no supermercado e já pegar algum ultraprocessado, e essa conveniência leva ao maior consumo de ultraprocessado e ao menor consumo, então, dessas frutas e hortaliças. Uma outra questão é a acessibilidade. É diferente da disponibilidade, né? Você pode, às vezes, ter esse alimento disponível perto de você, mas você não ter a condição de comprar esse alimento, não ter a condição de obter esse alimento, não está acessível para você no momento ou por algum desses motivos. Uma grande questão é o custo, né? Que ainda para algumas famílias, para muitas famílias, está além do que ela pode gastar para comprar, e quando a pessoa, assim, tem uma quantidade limitada de dinheiro para adquirir os alimentos, ela pode preferir adquirir um alimento que tem um baixo custo e que tem uma elevada densidade calórica. Ela está com fome, então ela vai comprar alguma coisa mais barata, que vai deixar ela mais satisfeita na hora, assim, e aí as frutas, legumes, verduras vão ficar de uma maneira assim, se sobrar o dinheiro, de uma forma mais esporádica, não vai ser a base da alimentação, né? Então, comidas, por exemplo, farinha, o arroz, que tem um baixo, assim, que é básico, não tá com tão baixo custo mais, né? Assim, tudo muito com um custo mais elevado, mas são opções que as pessoas geralmente, quando tem uma menor quantidade de dinheiro, preferem. Então, essa acessibilidade é importante. O alimento ele precisa estar disponível, mas ele também precisa ser acessível para a pessoa consumir. A falta de conhecimento é uma outra questão, né, para esse consumo de frutas e hortaliças, que, assim, a comunicação sobre esses benefícios, ela precisa ser eficiente, a gente precisa conseguir atingir as pessoas. Porque, às vezes, é fácil para a gente que está estudando isso, que tem isso na nossa rotina, entender esses benefícios, né? Optar por esses alimentos porque conhece os benefícios. Mas a gente tem que levar isso de uma maneira, com uma linguagem que atinge também as pessoas e a gente conversar com elas de acordo com o ciclo de vida também, porque são necessidades diferentes, são recomendações diferentes. Então, todo esse conhecimento acerca dos benefícios das frutas e hortaliças tem que ser levado de um jeito que a pessoa entenda, de um jeito que atinge muitas pessoas também, né? Porque esse conhecimento ele precisa chegar nessas pessoas de uma forma efetiva, e a falta desse conhecimento também pode levar as pessoas a não consumirem. A competição com outros alimentos, isso é uma coisa muito importante assim, da gente conversar, porque é um fluxo que está sendo seguido assim, no mundo todo, né, de aumento do consumo de ultraprocessado, que compete um pouco com os alimentos in natura, né, com os alimentos frescos, com as frutas e
legumes, verduras. Porque os alimentos ultraprocessados, eles têm essa questão social de consumo, né, de ser desejado por causa da mídia, por causa do marketing que eles fazem muito pesado em cima disso. Eles são atrativos, né, realmente, pelo sabor, que é, assim, chama atenção. Eles são atrativos por causa do preço que as indústrias conseguem colocar e até pela acessibilidade, pela disponibilidade mesmo, que eles conseguem levar algumas vezes a alguns lugares, assim, a todos os lugares com um preço bom, e aí as pessoas optam por esses alimentos, e é meio que uma competição mesmo. E tem a questão da segurança alimentar. Essa questão, eles trabalham também nesse material, né, que a ONU, que a FAO produziu, que é o risco de contaminação dos alimentos in natura, né, das frutas e legumes, no caso. Que eles têm uma probabilidade, assim, eles podem estar contaminados, eles têm esse risco de contaminação, né, dependendo de onde é preparado, dependendo de como é o local de preparo desse alimento, de como foi a forma de preparo. E o alimento processado, ultraprocessado, às vezes não tem esse risco de contaminação, assim, mas mais numa condição, por exemplo, você está fora de casa e aí tem um alimento fresco e você não sabe a maneira como foi feito, se teve segurança ali, né? Então, nessa questão de segurança mesmo, os alimentos, as frutas, hortaliças, elas podem deixar de ser consumidas por algumas pessoas por conta disso. E tem uma relação com as políticas públicas também, né? Porque, assim, para ter essa disponibilidade toda desses alimentos, ser acessível a todo mundo, precisa de um apoio da produção desses alimentos, dessa diversidade de alimentos, e o que a gente vê até, assim, mundialmente, é um apoio às monoculturas de exportação, né, das culturas, por exemplo, de soja, milho, que tem uma quantidade muito grande, e falta de apoio aos pequenos produtores, que são, assim, realmente quem produzem essa variedade maior dos alimentos que chegam à nossa mesa mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco a quantidade, né, de alimentos que chegam para a gente, que vêm desses pequenos produtores. Mas se não tem esse apoio, acaba que a gente também não tem essa produção. E aí, como resolver, então, essas questões que eu mostrei para vocês agora, né? Precisa de um apoio, então, dessa produção das frutas e dos legumes, das verduras, né? Tanto um apoio para a produção desses pequenos produtores, para uma variedade maior desses alimentos, né? Porque imagina a variedade que existe de frutas e de legumes, verduras, e a quantidade que a gente encontra disponível no mercado, por exemplo, é muito diferente, assim. Então, apoiar essa produção é importante para ter essa variedade. Melhorar essa disponibilidade, né, a partir disso. Melhorar essa acessibilidade, trabalhando nessas questões do custo, da oferta pelos comerciantes mesmo, né? As feiras livres, a questão dos mercados mesmo, até a questão do custo, a gente pode trabalhar nisso, porque o que encarece muitas vezes esses alimentos, até os alimentos orgânicos, que as pessoas costumam falar que não compram porque é mais caro, realmente, a maioria das vezes ele é mais caro, mas por conta desse intermediador, que é o mercado, que são as lojas que vendem, né? Se a gente tem um acesso a esses produtores menores que produzem esses alimentos, a gente tem um preço menor e aí fica mais acessível. A promoção desse consumo, né? Então, assim, hoje em dia, o marketing desses alimentos ultraprocessados é muito grande e a gente quase não vê a promoção, né, do consumo desses alimentos naturais, desses alimentos
que precisam ser promovidos mesmo. Então, ter a promoção desses alimentos, dos benefícios, de levar a população a ver as maneiras que ela pode fazer para adquirir, para consumir, quais os benefícios que ela vai ter com isso, é muito importante. E daí entra o nosso papel também, né? Vocês como futuros nutricionistas, de levar esse conhecimento, né? Através das ações, das consultas, da abordagem com as pessoas, levar esse conhecimento sobre os benefícios desses alimentos para melhorar também esse consumo. A integração da nutrição no currículo escolar também pode ser uma forma, né, de melhorar isso, de melhorar esse consumo. Se você trabalha lá dentro da escola, todos esses benefícios, a criança ela já vai levar isso com ela para a família. Então, isso é uma forma de abordagem também que pode melhorar. E as pesquisas, né, sobre o consumo das frutas e hortaliças, porque, como eu mostrei para vocês essa pesquisa do Vigitel, né, de 2019, a gente precisa conhecer como está, a que pé está isso, né, como está esse consumo, que a gente precisa melhorar, onde a gente precisa trabalhar mais para resolver essa situação, né, para conseguir abordar as pessoas no local que elas estão, da forma que elas podem receber esse conhecimento, ver o que está faltando realmente para ver em que ponto a gente precisa trabalhar. Então, conhecer como está agora é importante para a gente planejar ações futuras que resolvam, né, que melhorem o contexto que a gente quer. E aí, depois que a gente falou um pouco dessa questão dos nutrientes, do benefício para a saúde, a gente vai falar um pouquinho dessa cadeia de produção desses alimentos, né? Porque não basta a gente saber que o alimento é benéfico para a gente, se a gente não vê um contexto geral da nossa alimentação, de onde veio isso que a gente está comendo, quais foram esses processos que o alimento passou até chegar na nossa mesa. E aí, esse documento da ONU, ele também traz esse convite para a gente começar a enxergar a alimentação de uma forma mais ampliada. Então, quantas vezes a gente tão no automático, geralmente, que a gente pega a comida, come, que a gente esquece que antes de chegar no nosso prato, ela teve todo um caminho anterior, tem pessoas envolvidas, desde lá do produtor, da questão do meio ambiente, do local que ela foi plantada, que foi plantado, né? De como foi trabalhada essa terra, os recursos naturais para isso, depois que saiu de lá, como é que foi para uma indústria de beneficiamento desse alimento, do transporte, armazenamento, até a oferta, né, no mercado. Então, tem todo esse caminho que passa até chegar o momento da gente realmente comer. E daí eu trouxe para vocês aqui como que está essa produção, né, de alimentos. E é recomendado que a gente consuma 400 gramas por dia. A gente tem uma produção dessas 400 gramas por pessoa. Como que é isso? Aqui em cima é a produção de frutas, né, por milhões de toneladas, foram 868. Esses dados são de 2018, 868 milhões de toneladas de frutas, sendo que a maioria, né, banana e frutas cítricas. E aqui tem as outras frutas, né, são uma quantidade menor. E aqui embaixo dos vegetais, né, foram 1.089 milhões de toneladas produzidas em 2018. Então, aqui tem tomate, cebola, outros vegetais frescos, e aqui os em menor quantidade, né? Cenoura aqui. E aí, então, a gente, com os dados que a gente tem na literatura, a gente vê que teve um aumento na produção desses alimentos,
Só que em 2017 ainda era 390 gramas de frutas e hortaliças por pessoa por dia, não chega à quantidade que é recomendada de frutas e hortaliças. Não tem uma falta no mercado, né? Porque até pelo que a gente viu, as pessoas consomem muito menos do que é recomendado, né? A maioria das pessoas, é uma quantidade muito pequena que consome o que realmente é recomendado. E, além disso, assim, é o que foi produzido, não é o que é ofertado, né? Essas 390 gramas, porque, como a gente vai ver aqui um pouquinho à frente, tem uma perda grande desses alimentos no processo, desde o processo da colheita até o processo de venda desse alimento. Então, já é produzido uma quantidade menor e ainda tem uma perda grande. Só que isso é compensado pelo consumo inferior ao recomendado das pessoas, né? Se todo mundo resolve consumir, tem condições para isso, né? Não seria suficiente. Então, a respeito ainda dessa cadeia de produção, né, desses alimentos, do transporte, dessa questão toda, a gente precisa começar também a ver essas outras questões, né? A questão de como é que esse alimento foi produzido, que custo ao meio ambiente isso gerou, sabe? O local teve que acontecer um desmatamento para ter o plantio dos alimentos. Como que está a questão dos agrotóxicos, né? Que a gente vê que nos últimos tempos, teve um aumento, né, da permissão de vários tipos de agrotóxicos. Até que ponto isso é benéfico por conta de conseguir produzir mais alimento, mas é maléfico pelo ponto de interferir na nossa saúde também, né? O quanto isso impacta no meio ambiente, na água, nos recursos que a gente precisa, nos recursos naturais que a gente precisa, o quanto essa produção está sendo benéfica ou não. Além disso, além da questão do agrotóxico nessas questões, né, da água, do alimento, tem a questão do ser humano também, porque tem intoxicação por agrotóxico também com as pessoas que produzem os alimentos que estão lá em contato direto, então não é difícil achar pessoas com intoxicação, né, nesses locais que foram intoxicados por esses agrotóxicos. Então, é uma questão muito séria, assim. E daí também a gente pode, como eu já tinha falado antes, né, pode falar sobre os produtores familiares, né, agricultura familiar, que são essas pessoas que têm propriedades menores, que geralmente têm um núcleo familiar envolvido nessa produção, né, e acabam conseguindo produzir alimentos diferentes, né, dessas monoculturas. São as pessoas que trazem mesmo, né, os alimentos para a nossa mesa. Tem um censo agropecuário que é de 2017, que ele mostra que 77% dos estabelecimentos agrícolas, eles são de agricultura familiar. Então, assim, em quantidade é maior, né? Não em território. Porque, geralmente, quem produz em larga escala, assim, essa soja, milho, essas monoculturas, elas ocupam um espaço maior, mas são, assim, quem é o dono são menos pessoas, né? Só que a maior quantidade assim, de estabelecimentos de agricultura familiar mesmo. E elas são responsáveis por 23% da produção. Eu trouxe até um dado aí sobre a produção de banana e café, que eles são responsáveis por 48%. Só que para acontecer isso, para continuar acontecendo isso, precisa de apoio, né? Tanto de subsídio mesmo, para eles conseguirem produzir de uma maneira deles levarem esses produtos, venderem esses produtos, terem essa competitividade, né, para vender os produtos deles. Então, assim, é o que realmente é o pessoal que está na feira, é o pessoal que vende para a gente de casa, assim.
E quanto mais a gente puder procurar para a gente, procurar estimular as pessoas a procurarem esse tipo de comércio, melhor, né? Que a gente vai estimular o trabalho deles a girar essa questão, né, do comércio deles e aumentar o consumo dos produtos mais frescos, mais locais. E os alimentos orgânicos também, né? Esse apoio à agricultura familiar e os alimentos orgânicos o pessoal da agricultura familiar não necessariamente produz orgânicos, mas uma quantidade significativa dos orgânicos que são produzidos por eles. Então, assim, os alimentos que não têm agrotóxicos, que tem mais essa questão da sustentabilidade envolvida, né? Uma outra questão que é trabalhada é o cuidado quanto às perdas e o desperdício de alimentos. Então, a perda dos alimentos, assim, desde a colheita, como eu falei, né, até quando ela chega no mercado. Tem a perda durante o transporte, que é grande, a perda por causa de ser um produto perecível, então acaba perdendo nesse armazenamento também. E aí ainda chega naquele momento de compra que as pessoas escolhem qual tá mais bonito, qual não tá, e aí acaba que descarta muita coisa que está boa para o consumo, mas que por uma aparência, assim, a pessoa não leva e acaba desperdiçando. Então, a perda de alimento, né, na verdade, essa perda do alimento antes de chegar em casa já é muito grande. E aí, depois que chega em casa, que a gente vai preparar o alimento, que vai utilizar esses alimentos para consumo, ainda tem um desperdício, né? Que a gente muitas vezes despreza a casca, despreza alguma parte do alimento que poderia ser utilizada, mas ou por falta de conhecimento de como preparar, ou por hábito mesmo, acaba jogando fora. Deixa perder muitas vezes os alimentos, e aí vai juntar ainda esse desperdício que a gente tem em casa. Então, tanto a perda antes de chegar em casa, como o desperdício dos alimentos depois que chega na nossa casa. E a comercialização consciente, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto por aí alguma foto, ou já viu no mercado, as frutas sendo oferecidas desse jeito, assim, em bandejinha de plástico, e aí a gente fica se questionando, né? Até que ponto é positivo oferecer a fruta dessa maneira? É um alimento bom, benéfico para a saúde, mas a forma como está sendo oferecido, a forma de comercialização dele já é prejudicial ao meio ambiente, né? Já é prejudicial dessa questão sustentável se a gente não consegue fazer esse balanço. E daí a gente precisa optar mesmo por produtos oferecidos de uma forma mais natural, de preferência nas feiras, ter essa questão da sustentabilidade envolvida, utilizar menos plástico, embalagem, o quanto a gente conseguir estimular isso também nas pessoas. Até agora eu falei desse documento mesmo, né, que a ONU publicou sobre o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. E aí é muito bom ver que tudo que ele fala, tudo que eles propõem, está muito de acordo com o nosso guia alimentar, né? Com o guia alimentar para a população brasileira, a última versão, que é de 2014. Assim, eu acho o guia maravilhoso, é meu xodózinho, assim. E ele é espelho para muitos países, né? Muitos países se inspiram no nosso guia por conta de tudo que ele traz, essa nova versão, porque ele também não trabalha só nutriente, ele não trabalha só essa parte, ele trabalha toda a questão de sustentabilidade, de cultura. Então, é muito legal ver que a gente, assim, tem um material bom para utilizar e está nesse caminho, né? No caminho que está sendo proposto pela ONU também. Então, o guia, ele traz alguns princípios, são 5 princípios que estão relacionados com tudo que a gente viu, que é a alimentação, né, que é mais que ingesta de nutrientes, né, tem toda a questão de como você se alimenta, não só do que você se alimenta, mas como você faz isso, tem toda a questão cultural mesmo, né, que uma localidade é diferente da outra, a cultura é diferente, e a gente tem possibilidade de oferecer uma alimentação saudável sem
uma regra específica, né? Conseguindo abordar toda essa questão cultural da pessoa. As recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo, e ele quer dizer que essas recomendações elas têm que vir a partir de um estudo mesmo do momento que a população está vivendo. Se a gente tem um aumento de sobrepeso e obesidade, a gente tem que pegar essas recomendações, né, e adequar esse momento. Se a gente vai trabalhar com um público que tem uma carência de nutriente, a gente pega essas recomendações e consegue trabalhar com esse público. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com isso. O princípio número 3, da alimentação adequada e saudável, derivar de um sistema socialmente e ambientalmente sustentável. Então, é o que a gente já comentou, né, sobre toda essa questão sustentável do meio ambiente, da produção, do transporte, da comercialização desses alimentos. E diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Então, não é só, é mais do que a gente já tinha falado, né? Não é só essa questão de nutrientes, é toda uma questão em conjunto sobre a alimentação, sobre a história mesmo, para compor esses guias alimentares. E, a partir disso, ampliar a autonomia às escolhas alimentares, né? Dar conhecimento suficiente para as pessoas poderem fazer as melhores escolhas, a escolha dela de uma forma saudável. E aí o guia traz como regra de ouro, né, preferir esses alimentos in natura, minimamente processados, a preparações culinárias e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então, dentro desses alimentos in natura, vão estar, né, as frutas e os vegetais, as frutas e as hortaliças. O Guia Alimentar de 2014, ele abandonou, né, a pirâmide alimentar e ele trouxe essa outra classificação, que tem o nome de nova. Então, ela é classificada entre alimentos in natura processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura que devem ser a base da nossa alimentação, né, e daí tem os alimentos... as frutas e hortaliças estão aqui, juntamente com a carne, com o leite, os alimentos da forma que eles vêm da natureza. Os alimentos processados, que são esses alimentos in natura, mas são acrescentado ou óleo, açúcar ou sal, para conservar esses alimentos. Então, tudo que é em conserva, com a conserva que colocou sal, ou açúcar, ou óleo. E os alimentos ultraprocessados, que já são esses alimentos produzidos pela indústria, que têm componentes nele que não são naturais, né? Que a gente não consegue reproduzir isso na nossa cozinha. E daí o guia também, ele vem mostrando, né, essa variedade cultural e da alimentação, mas sempre baseando em alimentos naturais, né? Com a promoção, assim, das frutas e dos vegetais também. Então, como conclusão, né, esse Ano Internacional das Frutas e dos Vegetais é uma maneira, uma oportunidade da gente reforçar mesmo a importância desses alimentos para a população, para abordar esse tema, né, com a população. É importante para a gente visualizar a alimentação de uma maneira mais ampliada, né, conhecer mesmo de onde vêm os nossos alimentos, pensar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre os nossos hábitos, porque tudo que a gente escolhe consumir é uma escolha que a gente faz também dessas outras questões, né? Dessa questão da produção e de tudo até quando a gente comprou. Então, se a gente começa a pensar mais nisso, para as nossas escolhas serem mais conscientes, para a gente apoiar mais as escolhas mais sustentáveis, a longo prazo, a gente trabalhando isso vai ter um efeito bom. E eu queria fazer algumas indicações para vocês sobre esse tema, para vocês, se tiverem curiosidade, olharem, que são materiais bem legais. Esse primeiro aqui da esquerda é esse material que eu usei como base para essa aula. Então, a publicação da ONU mesmo, eu só encontrei ela em inglês, mas, assim, ela é bem legal de ler, bem explicativa, assim, sobre o que eles propõem. O guia alimentar, né? Nosso guia alimentar, que eu acho que, assim, é essencial em todas as atividades, assim, do nutricionista, em qualquer área que você for atuar, ele é essencial para a gente partir, assim, dos princípios que ele traz. Esse terceiro livro, ele é um livro que foi produzido pela UFMG,
e o Ministério da Saúde. Então, assim, até de um grupo de pesquisa que eu fazia parte, e aí o grupo, juntamente com o Ministério da Saúde, produziu esse material. Ele é muito legal, tem várias receitas, né, que foram testadas com as frutas, legumes e verduras, que podem ser utilizadas também, utilizado com pacientes, com ações que vocês forem fazer. E esse último é um podcast, não sei se vocês já conhecem, que chama Prato Cheio, e chama O Joio e o Trigo, são jornalistas que falam só sobre alimentação, né? E eles têm uma questão muito legal, assim, que eles trabalham, a questão política, a questão sustentável, tudo isso, e tem vários episódios desse podcast que vocês podem ouvir, tem muita coisa legal, assim, que instiga mesmo a gente a pensar nessas questões. Aqui são algumas referências que eu utilizei, e muito obrigada, meu contato está aqui, quem tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Carol, obrigada, excelente. A gente sempre aprende muito, né? Muito obrigada, foi muito completo tudo que você disse e vem muito de encontro ao que os meninos também estudam no curso. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar para a Carol? Podem ficar à vontade. Nenhuma dúvida? Não. Ela falou que a... Oi? Oi, nós estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Ela falou que esqueci o nome que veio substituir a pirâmide, o guia nutricional, né? Isso já aconteceu? Então, porque na pirâmide recomenda 3 porções, se eu não me engano, né? Sim. Diárias. E o guia está recomendando 5. É porque no novo guia ele não traz essa recomendação mais de porções igual era anteriormente, né? Ele traz essa classificação dos alimentos em natura, processados, ultraprocessados, e tem outra classificação que eu não falei, que são os ingredientes culinários, que é o sal, açúcar e os óleos. Ele traz essa classificação e traz essa recomendação de a nossa alimentação ser baseada nesses alimentos in natura. E aí a gente tem essa recomendação da OMS para a questão de porções de frutas e hortaliças. É uma recomendação diferente. A proposta do Guia Alimentar de 2014 é realmente diferente, assim, porque ele busca muito essa autonomia das pessoas, sabe? E não mais essa questão de ter que consumir exatamente essa quantidade de porção diária. Ele traz é como se fosse uma liberdade maior, mas só que essa autonomia maior também a gente tem que conseguir trabalhar isso com as pessoas para elas conseguirem fazer, né, as escolhas delas de uma maneira saudável. Entendi. Obrigada. E até assim, porque antes, na pirâmide alimentar, não era tão claro, por exemplo, alimentos integrais, que era a base, né? Tinha alguns alimentos integrais que você poderia pegar alguma coisa industrializada e seria um alimento integral que estaria na base. Então, ele vem muito nessa questão de industrializado mesmo. Tem até muita resistência de uma parte, assim, de comercial mesmo, de indústria, de apoiar o guia por conta disso. Obrigada, Carol. Professora Cíntia, quer falar alguma coisa? Ninguém vai perguntar mais? Bom, gente, eu quero agradecer, Carol, pela exposição. E eu sou apaixonada por esse tema, né? Sou meio suspeita, porque sempre trabalhei com isso, e o guia também é meu xodó. Eu acho que para todas nós que, em algum momento da nossa
profissão trabalhamos com saúde pública, na verdade, saúde pública ela é a base da nossa profissão, não tem jeito de fugir disso, né? Como você mesma disse, em qualquer área da nutrição que eu esteja, eu tenho que usar, né, um guia como base, ou mesmo vislumbrar, né, essas questões que nos cercam, como eu disse no começo, né, da realidade que a gente vive, né? Então, a realidade está em toda classe social, em todo lugar que você vai trabalhar, você vai ter pessoas, muitas vezes, com sobrepeso, obesas, hipertensas, diabéticas, muitas vezes desnutridas, com alguma outra carência nutricional, então, realmente não tem jeito da gente fugir. Então, é um assunto que eu acho que vai permear o nosso curso até o final, e é uma mensagem que nós, professores da nutrição, sempre tentamos trazer para os alunos, né? Da importância da nutrição, né? Da alimentação, não somente o ato de comer em si, né? Mas os aspectos emocionais, fisiológicos e sociais da alimentação. Então, resgatar o prazer em comer, né? Tornar essa relação com o alimento muito mais saudável e deixar, né, esse terrorismo nutricional que hoje a gente tem visto muito, né? Nas redes sociais, infelizmente, muitas vezes por colegas de profissão, mas muito mais por pessoas que não são profissionais da nutrição, né? Não são nutricionistas. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte: ser nutricionista é uma profissão tão boa que todo mundo acha que é, né? Então, Todo mundo quer. todo mundo, mesmo sem fazer nutrição, acha que é um nutricionista. Então, qualquer roda, né, que a gente tiver, alguém está falando de nutrição. É engraçado, esses dias a gente estava num local e tinha um grupo de amigos, e um amigo que ele não é da área, nem da área da saúde, ele estava ensinando a outra pessoa, né, como fazer. Não, você vai fazer assim, ó, você vai comer tanto de não sei o quê. Aí eu parei do lado dele e fiquei olhando, né? Falei, gente, como assim? Aí eu até falei para ele assim, não sabia que você tinha feito nutrição. Aí ele ficou sem graça. Ô, Cíntia, você está aqui do meu lado? Desculpa. Mas é isso, é a nossa realidade. Então, nós precisamos melhorar a relação que nós mesmos temos, né, com os alimentos, com o corpo, e fazer com que a nutrição ela seja mais humanizada, mais empática, né, para eu conseguir realmente promover mudança de comportamento. Então, assim, eu preciso acreditar nisso que a gente tem, né, nessa arma tão poderosa, num guia alimentar tão completo, né, que se não fosse tão bom, né, se não fosse tão ameaçador, a gente não teria as empresas aí tentando derrubar o guia alimentar, achando que não é isso que acontece no Brasil, ou essa não é a realidade. Mas é puro medo, né, porque a gente sabe que hoje as pessoas, elas têm veem essa importância, né, de uma alimentação mais saudável. E nós, gente, somos vocês estudantes, né, futuros profissionais nutricionistas, nós somos aí o futuro, né? Quer dizer, a nutrição, ela nunca perdeu a posição de ser um curso bom, né? Tem uma pesquisa na UNB que mostra as profissões que vão ser no futuro substituídas por robôs, por inteligência artificial. Pasmem vocês, gente, a nutrição, 3%, a gente tem, assim, profissões, tipo odontologia, farmácia, outras profissões, assim, 60% de chance de acontecer, até medicina, não sei quantos por cento de acontecer, e por coincidência eu fui olhar a nutrição, 3%. Por que isso? Porque a nossa profissão, ela tem essa relação com o comportamento das pessoas, e isso nenhuma inteligência emocional vai ser capaz de, né, de fazer, de entrar no emocional das pessoas, de entender a importância, né, daquele alimento para aquela pessoa, né?
Então, o futuro nos espera, o futuro espera vocês, profissionais de nutrição. E eu escutei isso há 20 anos atrás, quando eu me formei, quando eu fiz vestibular, e aí eu passei para outro curso, e eu fui perguntar para um amigo que era médico, falei, eu faço nutrição ou eu faço outro curso? Ele falou, você vai fazer nutrição, que é a profissão do futuro. E continua sendo, né? Porque as pessoas não vão deixar de comer, as pessoas não vão deixar de se alimentar. Agora, cabe a nós, profissionais, né? Vocês, futuros profissionais, tentar resgatar isso, não cair na mesmice, né? Não cair no que as pessoas, no modismo, porque o modismo passa, né? Mas o estudo, a ciência, ela não passa, né? Ela vai se evoluindo, né? E a gente precisa estudar muito, a gente não para de estudar, né? Então, isso é muito importante, vocês saberem que a profissão de vocês vai ser valorizada sempre, né? E depende de vocês serem bem valorizados, né? Se forem diferenciados, né? Não serem iguais a todos. E aí eu queria deixar só uma mensagem aqui. Aqui alguém comentou, né? Muitos educadores físicos estão fazendo isso, ensinando a calcular a dieta. Gente, infelizmente a gente vai ter pessoas, não somente, né, educadores físicos, a gente tem outros profissionais que também fazem isso, mas o único profissional apto a fazer uma orientação nutricional, calcular uma dieta, é o profissional nutricionista. Isso, sem dúvida, tá? E aí eu sempre falo com vocês, sempre falo com os alunos do curso o seguinte, eu preciso saber a matemática do negócio, eu preciso saber o cálculo, porque esse é o meu diferencial. Porque pegar uma dieta pronta da internet, qualquer pessoa pega, né? Então, é muito mais do que prescrever uma dieta. Eu conhecer o meu paciente, né, o meu cliente, eu saber tudo que envolve ali a alimentação, né, quais os aspectos ali que eu preciso cercar para que eu tenha um melhor resultado, né, e que realmente eu tenha uma mudança de comportamento. Eu vou ler aqui, então, essa mensagem eu achei sensacional, é de um repórter, de um escritor. Ele é um crítico também, ele chama Edgar Aberhunsen. Ele falando de nutrição. Nutrição tem sabor, cor e paixão. É saber que o tempero da vida é o amor próprio. E o alimento, a alma, e que o alimento, a alma, é a força da vontade para se cuidar, se dedicando a aprender sobre a máquina do corpo. Seu afeto, em cada caso, torna o seu trabalho único, porque o amor pela profissão é o prato principal da sua refeição diária. Entre medidas e acompanhamento, sugere as frutas e as alternativas para quem quer comer bem. É entender que tudo que a gente come passa pelo coração, antes de chegar em qualquer lugar. Por isso, o seu coração é enfeitado de coisas boas. A nutrição é o início de tudo, desenhando todo o resto e impactando o nosso futuro, despertando sempre o futuro positivo natural da caminhada, com sabor, cor e paixão pela profissão e pela vida. Então, isso é o que nós precisamos ser, né? Nutricionistas que se importam não só com a saúde do corpo, do físico, né? Como hoje é enfatizado tanto, mas todos aqueles aspectos que envolvem, né, a nutrição, sejam emocionais, fisiológicos, sociais, né, culturais. Então, tudo isso tem que ser respeitado para que eu tenha, para que eu consiga dar sabor, cor e paixão à minha profissão. Excelente, professora. Obrigada. A gente fala muito isso, né, com os nossos alunos, essa questão de fugir do que está no Google, senão não precisaria do nutricionista. E a gente sempre lembrar, gente, eu falo isso para vocês, acho que em todas as aulas, nutrição é ciência,
né? É uma ciência que para dominar, a gente precisa estudar. Então, o nutricionista, ele nunca para de estudar. Então, isso vocês precisam ter sempre em mente. As polêmicas, as modas, elas vão sempre existir. A gente precisa ter a base da nutrição, a ciência, buscar isso em livro, buscar isso em bases de confiança para poder tomar nossa posição e ter a nossa postura, né, a nossa conduta. Senão vai ser só mais um nutricionista aí, não faz o mínimo sentido. Né? Vocês têm uma faculdade, uma academia muito boa nesses termos de ciência e a gente espera que vocês se formem com esse senso crítico, né, com essa capacidade de buscar informação onde realmente ela é verídica. Né? Mas muito obrigada. Professora Cíntia, a Flávia, Mary, alguém quer falar alguma coisa? As professoras que estão aí? Não sei se a Flávia caiu. Não estou vendo ela aqui mais. Acho que ela deve ter caído. Professora Mary, quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Algum outro aluno com alguma dúvida? Eu vou colocar para vocês, gente, se a Carol me passou a apresentação, eu coloco para vocês o link também da nossa gravação, eu vou colocar nas nossas aulas, tá? Para todos os períodos, eu estou colocando agora para o período de alimentação e composição de alimentos. Coloquei para vocês o guia alimentar, para vocês já conhecerem e se familiarizando, e vou colocar os slides e o link da aula, tá bom? Para todo mundo ter esse material. E aí no material da Carol tem as indicações que ela passou para vocês, de podcast, de livros e tudo mais. Então eu vou colocar tudo lá junto com as referências, tá bom? Podemos encerrar, professora? Sim, só em relação à chamada, muitos estão preocupados. Não se preocupem, porque na gravação já fica o nome dos alunos que estavam presentes, tá bom? Então, eu vou repassar isso para a professora de farmacologia, para quarto e quinto período, tá? E para o professor de cidadania, ética e espiritualidade, terceiro período, tá? Para quem estava presente aqui, vocês ganharão presença para essas disciplinas do dia de hoje, ok? Se não mais perguntas, então, eu agradeço novamente, professora Carolina, pela exposição, pelo convite, pelo aceite do convite, tá? E declaro, então, encerrada a nossa aula magna do curso de nutrição, novamente dando boas-vindas a todos os alunos e principalmente aos calouros. Muito obrigada por escolher a Unievangélica e estamos aí, né? Para o que der e vier. Vamos ver como é que semana que vem nós vamos conduzir, tá? A gente não tem nenhum posicionamento ainda, vamos esperar aí, acho que o prefeito, no domingo, ele vai soltar alguma coisa oficial, tá? Mas qualquer coisa, eu aviso aos representantes, eles avisam a vocês nos grupos, ok? Obrigada, boa noite pela participação, obrigada pela participação, boa noite, até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, professora Cíntia. Boa noite. Boa noite, obrigada, Bárbara. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mary. Obrigada. Boa noite.